Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Inscrevam-se e fiquem sempre atualizados. Toda semana vídeos novos para vocês com as principais atualizações legislativas do período. No vídeo de hoje a gente vai tratar do novo decreto das armas, que é o decreto 9785 de 2019, já alterado pelo decreto 9797 de 2019. Eles já entraram em vigor na data da publicação. O decreto 9785 foi publicado dia 8 de maio e foi retificado no dia 22 de maio pelo decreto 9797 de 2019. No início do ano, o governo publicou um decreto alterando o regulamento do Estatuto do Desarmamento. E agora vieram esses novos dois decretos para fazer novas alterações. Então, para contextualizar, vamos ver no slide como é que ficou a situação. A gente tinha o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. O Estatuto do Desarmamento era regulamentado pelo Decreto 5123 de 2004. Esse decreto foi alterado pelo Decreto 9685 de 2019 e agora surge que foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação ADI 6058, que eu tenho um vídeo específico sobre ela que eu vou deixar na descrição. E aí veio agora o decreto 9785, que regulamentou o Estatuto, publicado no dia 8 de maio de 2019, que regulamentou o Estatuto do Desarmamento e, consequentemente, revogou o decreto 9085 e o decreto 5123. Em razão da revogação do decreto 9085, essa ação que estava no STF perdeu o objeto. E agora veio o novo decreto 9797 de 2019, que foi publicado no dia 22 de maio de 2019 e alterou o decreto 9785. E agora, esse decreto 9785 já é objeto de 3 ações no STF, a ADI 6134, a ADI 6139 e a DPF 851, todas agora de 2019. Então esse foi um panorama para a gente entender como é que está a situação hoje. E nós vamos agora falar especificamente do que mudou em relação ao porte de armas e o que está valendo em relação ao porte de armas. Então, o decreto anterior, que já tinha sido revogado, que foi revogado por esse, ele tratou mais da posse. E aí teve as insatisfações das pessoas que esperavam uma regulamentação por porte, teve a ação direta de inconstitucionalidade por quem não gostou da situação da própria posse, que eu analisei num outro vídeo. E aí foi tudo alterado e entrou um novo regulamento do Estatuto do Desarmamento. O que tem no Estatuto do Desarmamento em relação a porte de arma? O artigo 10 vem dizer o seguinte: a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional, então com competência da Polícia Federal, somente será concedida após autorização do CINARM. O parágrafo 1º diz que a autorização prevista nesse artigo pode ser concedida, com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos dos atos regulamentares e dependerá de o requerente: 1. Demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. 2. Atender às exigências do artigo 4º. E 3. Apresentar a documentação de propriedade da arma de fogo, bem como seu registro. Então, isso já está no Estatuto do Desarmamento. Para você ter o porte, você tinha que ter principalmente demonstrada a sua efetiva necessidade de portar uma arma. Para quem não sabe, assim é bem grosso modo, porte é você levar a arma na rua, posse é você deixar a arma dentro de casa. Então, para você circular com uma arma de fogo nas suas atividades do dia a dia, você tem que ter o porte. E para ter o porte você tinha que ter demonstrado a efetiva necessidade. Isso já estava no Estatuto do Desarmamento. Esse novo decreto veio regulamentar e veio ampliar as hipóteses de efetiva necessidade. Como é que ficou no decreto 9785 de 2019? O artigo 20, parágrafo 2º, veio dizer que o porte de arma de fogo de uso permitido é deferido às pessoas que cumpriram os requisitos do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, que é esse que eu acabei de ler para vocês. E o parágrafo 3º veio dizer o seguinte: são consideradas atividades profissionais de risco para os fins do Estatuto do Desarmamento. Então, o decreto veio considerar determinadas atividades como presumidamente atividades de risco para
a concessão do porte de armas. Quais são essas atividades? 1. Instrutor de tiro ou armeiro. 2. Agente público, inclusive inativo, da área de segurança pública, da Agência Brasileira de Inteligência, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo lotados em unidades de internação, que exerçam, também funcionários que exerçam atividades com poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente, dos órgãos policiais das Assembleias Legislativas, detentor de mandato eletivo durante o exercício do mandato, também os oficiais de justiça ou de trânsito, advogados, também os proprietários de estabelecimentos que comercializem armas de fogo, de escolas de tiro, dirigentes de clubes de tiro, empregados de estabelecimento que comercializem armas de fogo, escola de tiro ou de clube de tiro que sejam responsáveis pela guarda do arsenal armazenado, os profissionais de imprensa que atuem na cobertura policial, os conselheiros tutelares, motorista de empresa de transporte de cargas ou transportador autônomo de cargas, proprietário ou empregado de empresas de segurança privada ou de transporte de valores, guarda portuário, integrante do Poder Judiciário que esteja efetivamente no exercício de funções de segurança, integrante dos órgãos do Ministério Público da União, dos Estados, do Distrito Federal e territórios que sejam efetivamente no exercício de funções de segurança. Então essas atividades, a lei, o regulamento, o decreto, ela já veio trazer que essas presumem-se atividades de risco, entendeu? Para fins do porte de arma. Então, o advogado, o conselheiro tutelar, o motorista de transporte de carga, todas essas pessoas, o decreto já veio presumir que trabalham em atividades de riscos. Então, além da atividade de risco, o Estatuto do Desarmamento prevê o porte de arma para as pessoas que tenham ameaças à integridade física delas. E aí o decreto veio dizer que o que se considera ameaça à integridade física. Veio no parágrafo 4º. Considera-se ameaça à integridade física o fato do requerente do porte de arma de fogo ser 1. Caçador ou colecionador de armas de fogo. 2. Domiciliado em imóvel rural e aquele definido como que se destina à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal, florestal ou agroindustrial, nos termos da lei, cuja posse seja justa, nos termos lá do Código Civil. Então, o decreto, além de presumir as atividades que são de risco, presumiu também as ameaças à integridade física para fim de porte, que é o colecionador, o caçador e o domiciliado em imóvel rural, desde que o imóvel seja para exploração da atividade rural e que a posse desse imóvel seja justa. E aí o parágrafo 5º vem dizer o seguinte: porte de arma de fogo, concedida no disposto no inciso 2, que é o domiciliado em imóvel rural, terá sua territorialidade definida pela autoridade concedente. E aí vem uma parte muito importante que está no parágrafo 6º, dizendo que a autorização para portar arma de fogo, não será concedida para armas de fogo portáteis e não portáteis. Então, agora que a gente já sabe quem são as pessoas que têm a atividade de risco presumida e a ameaça à integridade física presumida pelo decreto, vamos ver quais as armas que essas pessoas podem ter o porte, não é qualquer arma. E aí uma parte muito importante é o parágrafo 6º, que veio dizer assim: que a autorização para portar armas de fogo não vai ser concedida para armas de fogo portáteis e não portáteis. Além disso, o artigo 20, parágrafo 2º, diz que o porte de arma de fogo de uso permitido é deferido às pessoas, conforme eu já expliquei. Então, não é qualquer arma que essas pessoas vão poder portar. Tem que ser uma arma de uso permitido e não pode ser de portáteis e nem não portáteis. Então, quais são as definições que esse decreto trouxe em relação a isso? O artigo 2º veio trazer várias definições e entre elas dessas armas de fogo. Então, a arma de fogo de porte é aquela com dimensões e pesos reduzidos que podem ser disparada pelo atirador com apenas uma de suas mãos, a exemplo de pistolas, revólveres e garruchas. Já a arma de fogo portátil são aquelas que, devido às suas dimensões e peso, podem ser transportadas por uma pessoa, tais como fuzil, carabina e espingarda. Já a arma de fogo não portátil, ela vai precisar ser transportada por mais de uma pessoa, com a utilização de veículos, automotores ou sejam fixadas em estruturas permanentes. E aí, lembrando o que disse o parágrafo 6º,
A autorização para portar arma de fogo não será concedida para armas de fogo portáteis e não portáteis, ou seja, só vai ser deferida para as armas de uso permitido de fogo de porte, ou seja, aquelas que podem ser disparadas pelo atirador com apenas uma das mãos, como por exemplo, pistolas, revólveres e garruchas, conforme está aí na redação para vocês. E aí, quais são as armas de fogo de uso permitido? Porque a gente tem armas de fogo que são de uso permitido e de uso restrito. Também o decreto veio trazer algumas definições em relação a isso, que estão no inciso 1, 2 e 3 do artigo 2º. A arma de fogo de uso permitido vai ser aquelas semiautomáticas ou de repetição que estão aí na redação para você. As de porte com calibre nominal, utilização de munição comum, que não atinge a saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.200 libras e tudo mais. Também as portáteis de alma lisa, e aí alma lisa quer dizer por dentro do cano, o cano não é raiado, tá? É o cano liso. E as portáteis de alma raiada, ou seja, tem raiado por dentro do cano, que é quando dispara, o projétil ele fica marcado pela marca do cano, pelo raiado do cano interno. Então, as portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, utilização de munição comum, não atinge no cano da prova, energia cinética superior, Então, essas energias cinéticas, essas definições de qual arma atinge essas energias, vão ser feitas pelo Comando do Exército, conforme está aí no parágrafo 2º. O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos nos incisos 1, 2 e 4 do CAPT, no prazo de 60 dias, contados a partir da edição do Decreto 9797. Então, o que acontece? A arma, para você ter o porte, ela tem que ser de uso permitido. Para ser de uso permitido, ela tem que se enquadrar nessas definições do inciso 1 do artigo 2. E aí o Comando do Exército vai expedir um regulamento dizendo quais armas que atingem essas energias cinéticas que estão aí descritas, tá? Então não vai ser qualquer também pistola, a exemplo, pistolas, revólveres e garruchas, mas aí o Comando do Exército que vai dizer qual a energia cinética que chega a cada uma e quais que estão dentro da definição do decreto para a questão do porte. E aí a de uso restrito, que não é qualquer pessoa que pode ter o porte de uma arma de uso restrito. As pessoas que o decreto veio favorecer, como por exemplo os advogados, são só de uso permitido. E aí as de uso restrito são de automática, semiautomática de repetição, conforme está aí a redação para você no slide. E as de uso proibido também está aí a definição para você no slide, tá? Que são aquelas classificadas como de uso proibido em acordos e tratados internacionais, que o Brasil seja parte, né? E as armas de fogo simuladas, com aparências de objetos inofensivos. Então, aquelas armas que, tipo, de filme, né? Que o cara tem a caneta, são armas simuladas. Essas são já expressamente de uso proibido pelo decreto. E aí, voltando, a autorização para portar a arma de fogo não vai ser concedida para arma de fogo de uso portáteis e não portáteis, conforme eu acabei de explicar para vocês. E aí o parágrafo 7º veio dizer o seguinte: sem prejuízo, né, das presunções que o artigo trata, também pode conceder o porte para defesa pessoal para aqueles que exerçam outras profissões que se enquadrem no conceito de atividade profissional previsto, né, no inciso 15 do CAPT do artigo 2º. E aí esse inciso diz que a atividade profissional de risco é aquela em decorrência da qual o indivíduo esteja inserido em situação que ameace sua existência ou sua integridade física em razão da possibilidade de ser vítima de delito que envolva violência ou grave ameaça. E aí a proibição, essa proibição das armas de fogo portáteis e não portáteis não vai se aplicar à aquisição destinada à caça por caçadores registrados no Comando do Exército, observado disposto na legislação ambiental, conforme está aí no parágrafo 8º. Avançando nas inovações do decreto, vou passar para o artigo 24, que diz o seguinte: depois que eu conseguir o porte, eu não posso sair com a arma ostensivamente. Nem conduzir a minha arma, portar a minha arma, se eu estiver numa situação de embriaguez ou no uso de substâncias psicotrópicas. Então, o artigo 24 veio dizer que é vedado ao titular do porte de arma de fogo, né, conduzi-la ostensivamente,
e em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas ou medicamentos controlados que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor, que aí realmente é um risco para a sociedade, a pessoa embriagada está portando uma arma. E aí, se a pessoa for flagrada nessa situação, o parágrafo 2º vem dizer que a autorização de porte de arma prevista nesse artigo perderá automaticamente sua eficácia na hipótese de seu portador ser detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Já o artigo 25 veio tratar da questão do caçador. Será concedida pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de fogo portátil de uso permitido de tiro simples com 1 ou 2 canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade e anexe os documentos. Um comprovante de residência em área rural, original cópia da identidade, atestado de bons antecedentes. Então, para você ter o porte como caçador de subsistência, o artigo 25 traz esses requisitos. Já o artigo 26 veio tratar da questão dos militares. Vamos ver como é que ficou. O artigo 26 diz o seguinte: porte de arma de fogo é garantido aos militares e aos integrantes das instituições policiais, tá? Em razão do desempenho de suas funções institucionais. O parágrafo 1º vem dizer que o porte de arma de fogo é garantido também aos praças de forças armadas com estabilidade. O parágrafo 2º vem dizer que o praça sem estabilidade tem assegurado, o porte se for regulamentado em ato do comandante da força correspondente. E o parágrafo 5º vem dizer que os integrantes das guardas municipais, no exercício de suas funções institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora do respectivo município, desde que expressamente autorizados pela instituição a que pertençam e por prazo determinado. Em relação à Guarda Municipal, o artigo 33 ainda veio dizer o seguinte: a Polícia Federal pode conceder o porte de arma de fogo às guardas municipais dos municípios que tenham instituído corregedoria própria e independente para apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes da Guarda Municipal. E o parágrafo único diz que a concessão que se refere ao CAPT dependerá ainda da existência de ouvidoria como órgão permanente, autônomo e independente. Então, a Guarda Municipal, atendendo esses requisitos, pode ser concedida o porte de arma para os seus integrantes. Por fim, o artigo 35 veio tratar da questão dos inativos, dos militares reformados e dos servidores na inatividade. Os militares reformados e os servidores aposentados dos órgãos, instituições e corporações que tratam dos incisos 2, 3, 5, 6 e 7 do CAPT, do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, para conservarem o porte de armas de fogo de sua propriedade, serão submetidos a cada 10 anos aos testes de aptidão psicológica, Como última questão que eu vou tratar nesse vídeo, que foi uma questão também inovadora, foi a questão da possibilidade de poder fazer a prática do tiro a partir dos 14 anos. Como é que ficou a redação? O artigo 36, parágrafo 6º, veio dizer que a prática de tiro desportivo, nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro, por pessoa com idade entre 14 e 18 anos, será previamente autorizada conjuntamente por seus responsáveis legais ou por apenas um deles na falta do outro, e se restringirá tão somente aos locais autorizados pelo Comando do Exército. Além disso, pode ser feita com a arma de fogo da agremiação ou do responsável legal quando o menor estiver por este acompanhado. Já a prática de tiro dos maiores de 18 anos e menores de 25 anos de idade pode ser feita com a utilização de arma de fogo da propriedade da agremiação ou registrada e cedida por outro desportista. Então, com isso, agora ficou permitida a prática do tiro desportivo a partir dos 14 anos, 14 a 18, com a autorização de ambos os responsáveis legais, ou apenas um deles na falta do outro, e com 18 a 25 pode fazer com a arma da agremiação ou de outro desportista. Com isso, eu tratei das alterações, de parte das alterações no novo decreto das armas de fogo, que é o decreto 9587, que já foi alterado pelo decreto 9797. Tiveram outras alterações, mas essas que são as mais relevantes eu já tratei nesse vídeo. Convido vocês a se inscreverem no canal e assistirem os demais vídeos. Obrigada!